nós vamos tentar entender um pouquinho do cérebro, conhecer algumas características do cérebro, ok? Uma coisa que eu acho muito interessante de analisar do cérebro, porque quando pensamos em emoções, nós estamos falando diretamente, né, do nosso cérebro. E tudo é processado nele. Ali é onde nós tomamos as decisões e ele influencia todas as nossas escolhas. Mas algo que eu acho muito interessante a respeito do cérebro é o seguinte. A água está aqui, ó. Está ali atrás, escondida. Deixa eu deixar aberta. Valeu. Uma coisa que eu acho muito interessante é você olhar para o cérebro e analisar o peso dele. Sabe quanto pesa o seu cérebro? O seu cérebro ele vai pesar aproximadamente de 2 a 3% do seu peso corporal. 2 a 3% do peso corporal. Ou seja, se a gente pega uma pessoa de 80 quilos e a gente multiplica 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Então, uma pessoa de 80 quilos teria um cérebro de, no máximo, 2,4 kg. Quando você chegar para uma pessoa e chamar ele de anencéfalo, você não está mentindo, você está quase falando a verdade, né? É uma forma carinhosa de você ofendê-lo. 2,4 kg para uma pessoa de 80 quilos, que deveria pesar 80 quilos, porque não é conforme eu vou aumentando meu peso que meu cérebro também vai aumentando e o percentual vai se mantendo. Não. Mas o nosso cérebro pesa, então, uma pessoa para 80 quilos, 2,4 kg. Agora vamos analisar uma questão que é bem interessante. Ó. São 2,4 kg, mas esses 2,4 kg mandam em tudo do nosso corpo. Tudo que nós fazemos é o cérebro que está no comando. Mas olha que característica interessante desse cérebro de 2,4 kg. 83% desse peso de 2,4 kg é água. É água. Ou seja, nosso cérebro tem aproximadamente 2,150 kg para uma pessoa que tem um cérebro de 2,4 de água. É muita água, não é? É um oceano. E aí tem alguns neurônios que nadam por ali. Sabe, esse aspecto ele é muito importante. Se o nosso cérebro é formado basicamente de água, quando eu passo um dia bebendo pouca água, qual é o primeiro órgão que sofre, então? Não é o rim, né? É o cérebro. E os sinais de desidratação, quando você chega, por exemplo, a ter uma perda de aproximadamente 3 a 5% do seu peso corporal em água, você sente dor de cabeça. Essa é uma característica de um processo de desidratação. E tem muita gente que chega nesse nível quase todos os dias porque bebe muito pouca água. E é óbvio, quando você está lá na praia e começa a chover e relampejar, aí, primeira atitude, cai fora da água. Por que a gente deve sair do mar na hora que começa a relampejar? Porque a água ela serve como um condutor elétrico. E o nosso cérebro ele se comunica com o restante do corpo através dos impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles precisam da água justamente para que isso flua da maneira correta. Não só da água, como de um outro aspecto importante que eu vou citar para vocês. Mas a água ela é fundamental para o funcionamento cerebral. E quantas pessoas chegam no final do dia com dor de cabeça porque beberam pouca água? E aí eu acho interessante que elas chegam com dor de cabeça no final do dia e elas falam assim, puxa, eu preciso tomar um analgésico. Eu estou com dor de cabeça. E aí, quando ela toma um remédio para dor de cabeça, grande parte dos remédios para dor de cabeça, eles têm um produto que ajuda na absorção mais rápida do princípio ativo da medicação. Alguém sabe qual é esse produto? Qual é esse ingrediente que faz parte do remédio, que faz absorver mais rápido o princípio ativo? Cafeína. Aí eu fico pensando, que coisa interessante. A pessoa está desidratada e toma um remédio para dor de cabeça. O cérebro dela não está funcionando bem. Ela tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de memorização, o foco cai, o grau de irritabilidade dela aumenta, ela fica mais impaciente, tem dificuldade de lidar com pessoas lentas, né? Não aceita o erro do outro, né? O outro erra e ela fica transtornada. Como pode fazer um negócio desse? A gente não consegue administrar a parte das emoções nas nossas relações sociais, muitas vezes, por desidratação. Incrível.
E aí, quando toma um remédio para dor de cabeça que tem cafeína, eu acho estranho, porque assim, a cafeína ela até vai fazer com que o princípio ativo seja absorvido mais rápido. Esse papel ela tem, realmente. Só que o problema é que cafeína é um estimulante. Todo e qualquer estimulante aumenta o trabalho cerebral. Só que ele não aumenta o trabalho cerebral num nível de normalidade, é acima do nível de normalidade. Porque se fosse assim, todas as pessoas dependeriam da cafeína para funcionar. Vocês concordam? Se a cafeína fosse algo essencial para que o nosso cérebro funcionasse, quem não bebe não funcionaria direito. Eu cresci num lar onde o meu avô ele era administrador de fazendas, e então tinha café em casa, porque boa parte das fazendas que ele administrava eram fazendas que plantavam café na região norte do Paraná. E em casa era cultura moer, torrar e moer o café em casa. Gostava daquele cheiro do café, mas nunca bebi. Nunca bebi café. Não sou adventista de berço. E por que falo isso? Porque a igreja ela propõe para os seus membros o não uso da cafeína, porque agita o cérebro, interfere no funcionamento. E é uma realidade. Aí tem gente que fala assim, mas café é rico em flavonoides. Sim, é verdade também. Só que quando você tem um princípio que faz mal e outro que faz bem, eu prefiro ficar com outros alimentos que só têm o princípio que faz bem. Eu encontro flavonoides em outros alimentos, eu não preciso do café para ter flavonoides. E aí, nesse caso, minha família tinha uma frase que era rotineiramente dita, todas as manhãs em casa. Quase todo mundo dizia o seguinte, meu dia não começa se eu não tomar um cafezinho. E eu ficava pensando, poxa, mas o meu começa todo dia e eu não tomo. Com quem será que está o problema? Com eles ou comigo? E é óbvio, não era comigo. Porque eu funciono bem até hoje na questão cerebral. Está bom ainda. Lá na frente eu não sei como é que vai ser. Mas, por enquanto, eu posso dizer que eu tenho uma mente privilegiada e eu me sinto feliz e agradecido a Deus por isso. Mas o problema é que as pessoas estão fazendo o uso de uma cafeína, vindo numa medicação para tentar resolver um problema de dor de cabeça, só que café aumenta a pressão, estimula a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, mexe com o humor. A pessoa já está com dor, já está irritadiça, já está impaciente e usa um medicamento que tem ainda cafeína, que vai aumentar ou potencializar algum desses efeitos. Até passa a dor, mas mexe no humor. Além disso, o cortisol, que é o hormônio do estresse, uma das atitudes que ele tem no nosso organismo, uma das coisas que ele faz quando ele aumenta, é causar vasoconstrição periférica. O que quer dizer isso? Vai chegar menos sangue na periferia. Então você vai ficar com as mãos mais geladas, os seus pés vão ficar mais gelados e o sangue vai se concentrar na região do abdômen, do tórax e do crânio. E com isso você vai ter um aumento da pressão sanguínea. Aí quando você tem um aumento da pressão sanguínea, você aumenta a taxa de filtração glomerular. O que quer dizer isso? Seus rins vão trabalhar mais. E se os seus rins vão trabalhar mais, você vai aumentar agora a excreção de sódio renal. E esse sódio, quando passa ali pela essa filtração glomerular, leva água junto. E se leva água, promove o quê? Mais desidratação. Interessante. Você já está desidratado, já está, de repente, com uma dor por causa da desidratação, toma uma medicação, resolve a dor momentaneamente, mas promove mais desidratação, e em algum momento a dor volta, e aí você acha que você está com dor de novo por causa da falta do medicamento, e toma outro, e a gente acaba entrando num ciclo vicioso. O cérebro não está funcionando bem. Agora, o importante para nós, para essa semana, é pensar o seguinte: falta d'água gera impaciência, gera irritabilidade. Agora, pessoas que já estão sofrendo de estresse, ansiedade, depressão, com a falta d'água tudo vai piorar. Então, um dos aspectos importantes que eu gostaria de ressaltar e que você saia daqui nesta noite pensando é: será que tenho bebido a quantidade suficiente de água? No ano passado eu falei sobre água para vocês e disse que mulheres deveriam multiplicar seu peso por 30, homens por 35, ou quer dizer, o contrário. Homens por 30, mulheres por 35, multiplica o peso e vai encontrar em ml quanto precisa beber de água. Distribuo isso ao longo do dia e aí eu vou me hidratando, justamente para evitar esse problema da desidratação e as dores de cabeça e as intercorrências emocionais que já acontecem pela falta d'água. Então lembre que quando você bebe pouca água, o primeiro a sofrer não é o rim, mas é o cérebro. Ok. Outro aspecto interessante para a gente analisar é o seguinte: o nosso cérebro pesa, então, de 2 a 3% do peso corporal. Uma pessoa de 80 quilos tem um cérebro ali de, no máximo, 2.400. Agora, veja que estatística interessante essa, quando se fala a respeito de oxigênio.
Nós precisamos de oxigênio, nosso corpo ele funciona à base de oxigênio. A maior quantidade da produção de energia do nosso corpo acontece nos ciclos onde o oxigênio está envolvido, que é quando você faz o ciclo de Krebs e cadeia respiratória, onde você produz muita energia. Mas tem uma coisa bem interessante da gente analisar também, o seguinte: o cérebro é o órgão mais ativo do nosso corpo, baseado no peso dele, ele é o que mais consome oxigênio. Quando estamos em repouso, e da maneira como vocês estão, sentados e bem acomodados, ouvindo, o seu cérebro, nesse momento, está usando 20% de todo o oxigênio que você inala. E isso é muito. 20% de todo o oxigênio é bastante oxigênio. Para um órgão que corresponde a 3% do peso corporal, usar 20% é uma quantidade monstruosa. E se eu respiro mal? Será que isso interfere na minha saúde mental, no funcionamento do meu cérebro, nas minhas relações humanas? É óbvio que sim. Por exemplo, se diminui a quantidade de oxigênio inalado em cada respiração, você vai ter que fazer um aumento da taxa respiratória. Ou seja, vai ter que respirar mais vezes por minuto. E quando você precisa aumentar mais vezes por minuto as suas respirações, você vai liberar um hormônio. Adivinha qual? O cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí ele vai fazer você respirar mais rapidamente, mas vai aumentar o batimento cardíaco também. E ele também já mexe na questão da ansiedade, da estresse, depressão. Ele é o hormônio que desencadeia tudo isso, quando entra em desequilíbrio com outro hormônio chamado serotonina, que vamos trabalhar durante essa semana. Agora, veja, respirar mal aumenta cortisol, interfere no humor, deixa a pessoa mais irritada, mais estressada, dificuldade de relacionamento social. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês sabem quais são as 5 coisas que nós poderíamos utilizar para melhorar nossa capacidade respiratória? São 5 coisas. A primeira delas é a prática da atividade física. Quem faz exercício aprende a respirar. Quem faz atividade física sabe respirar melhor. Só que, no Brasil, pelo menos, nós temos um problema que, segundo o Conselho Regional de Medicina, 80% da população brasileira é sedentária. O sedentário é aquele que não gasta 2.200 calorias durante 7 dias da semana. Nos Estados Unidos, eu não sei qual é a estatística de sedentarismo, mas eu acredito que seja muito alta. Primeiro porque se tem um dos maiores índices de obesidade. Isso já é uma característica também do sedentarismo, porque a taxa metabólica da pessoa diminui demais, ou seja, o metabolismo fica lento e isso já favorece o ganho de peso. Com uma alimentação que é uma alimentação muito baseada em produto industrializado e também nessas redes de fast food, a gente acredita que isso tudo somado gere os problemas de obesidade presenciados nos Estados Unidos. Mas o sedentarismo ele é muito alto. Apesar de que, se você for observar, o país ele é um país extremamente convidativo para a prática da atividade física. Sim ou não? Porque quantas opções você não encontra, né, de lazer, onde você pode embutir a tua atividade física junto com pessoas para jogar tênis, para jogar basquete, fazer futebol e assim por diante. Principalmente o estado da Flórida, que é um estado que vocês não presenciam, né, períodos, né, de temperaturas extremamente baixas com neve. Então, é extremamente convidativo. E uma realidade tem que ser dita. A gente vê menos obesos mórbidos no estado da Flórida do que quando eu vou para outros estados americanos, principalmente mais ao norte. Quanto mais ao norte, mais prevalente é a obesidade mórbida. Agora, analisa a seguinte questão, então. A atividade física é fundamental para aprender a respirar, mas a população não faz. Mas nós estamos falando para um grupo de brasileiros ou pessoas de língua portuguesa que moram nos Estados Unidos. Quando você sai da tua terra e você vai para um outro lugar, é porque você quer encontrar uma condição melhor do que você tinha na sua terra de origem. E as pessoas vêm para cá justamente porque o mercado de trabalho é diferenciado, a remuneração é diferenciada, a possibilidade de levar uma vida diferente e conseguir, né, fazer economia é mais propício. Então, as pessoas que vêm para cá, vêm com qual propósito? Fazer exercício ou trabalhar? Trabalhar. Mas nós não podemos ser workaholics, né? Gerenciar tempo é uma coisa extremamente importante. E nós somos péssimos nisso, como ser humano.
Nós somos péssimos em gerenciar tempo. Não fazemos planejamento das atividades que precisam ser realizadas no dia seguinte. Não estabelecemos um horário de início e término para as atividades. Elas não viram muitas vezes compromisso e tem que ter horário para iniciar e terminar, para virar compromisso. A gente, às vezes, até tenta fazer uma agenda, mas coloca tantas atividades muito maiores do que a capacidade que nós temos de realizá-la nas 24 horas de um dia. Nós somos maus gestores de tempo, isso é uma realidade. Eu tenho presenciado isso muito nos programas de reeducação de estilo de vida que nós fazemos, onde nós aplicamos um teste diagnóstico, e aí nós acabamos observando que as pessoas gerenciam muito mal o seu tempo. São raras as pessoas que conseguem gerenciar bem o tempo. E tem outras que acham que gerenciam bem, mas gerenciam mal. Empresário, por exemplo, muitas vezes, ele acha assim, não, o meu tempo rende, eu consigo produzir bastante. Mas aí quando você pergunta assim, você tem feito atividade física? Não, eu não tenho tempo. Então, não gerencia tão bem assim. Que hora que você dorme? Eu durmo por volta das 2. Eu falei, mas por que você dorme por volta das 2? Não, porque até esse horário eu estou trabalhando. Então, não gerencia bem o tempo. Ele acha que gerencia porque ele acha que ele produz muito, mas produtividade não está correlacionado a saber ou não gerenciar tempo. Tem muita gente, por exemplo, que não sabe gerenciar tempo. Eu vi uma vez uma postagem onde tinha um grande empresário que criou uma empresa conhecida como Tesla. Conhecem, né? O cara é fantástico. Ele é considerado um dos caras mais produtivos no mundo. Só que ele foi muito criticado por uma postagem que ele fez, onde os 2 filhos estavam brincando, né, e ele estava sentado no celular e dizendo assim, passando um tempo com os meus filhos. Ele foi extremamente criticado, porque que tempo é esse? Tempo de estar próximo ou tempo de se envolver? Tempo de realmente se relacionar com o próximo? Então, veja, ele é extremamente produtivo no trabalho, mas nessa parte de gestão do tempo, de repente estabelecendo prioridades, a família não tem sido considerada, pelo menos pela postagem, é o que nós entendemos. Agora, se somos maus gestores do tempo, dificilmente a gente vai arranjar tempo para fazer atividade física. Mas uma dica importante para vocês, para que aprendam a respirar melhor, é colocar a atividade física como sendo algo importante dentro do teu planejamento diário. E não precisa ser um tempo longo, pode ser um tempo curto, contanto que a intensidade seja maior. Isso vai estimular muito a sua capacidade cardiorrespiratória, vai melhorar a sua capacidade respiratória. Isso é fundamental. Inclua uma atividade física, mas determine o horário. Qual horário? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou fazer atividade física pela manhã. Pela manhã é da hora que o sol nasce até o meio-dia. Aí as horas vão passando e quando você percebe já é meio-dia. Agora, se você tem uma consulta no médico, por que você não falta? Por que não faltamos a uma consulta no médico? Porque tem um horário determinado, marcado. E isso favorece você se lembrar dos compromissos e cumprir os compromissos que você tem. Por que você chega no horário no seu trabalho? Justamente porque tem um horário. Ter um horário para fazer atividade física é fundamental. Separe um tempo do seu dia. Se não tem disponibilidade de muito tempo, aumente a intensidade, mas faça pelo menos 15 minutos. Isso vai aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória e vai ser fundamental para você aprender a gerenciar melhor os seus pensamentos, a conseguir estar no controle das suas emoções. Afinal de contas, falta de oxigênio aumenta cortisol. Segunda coisa que aumenta muito a nossa possibilidade de melhorar a capacidade cardiorrespiratória é fazer instrumentos de sopro. Quem toca gaita, quem toca saxofone, né, quem toca clarinete, quem toca flauta doce, flauta transversal, tuba, independente do instrumento de sopro, você tem a possibilidade de melhorar muito sua capacidade respiratória. Sabe uma coisa que é interessante? O ano passado, no último dia do programa, nós fizemos aqui uma feira de saúde. Aí, nessa feira de saúde, uma das coisas que foi verificada foi a capacidade respiratória das pessoas. Então, você tem um aparelhinho chamado respirômetro e ali você consegue determinar o volume de oxigênio que a pessoa consegue inalar, né, baseado naquilo que ela consegue soprar ali no aparelho, no respirômetro. Uma vez, eu participando de uma feira de saúde, eu me surpreendi com a capacidade, né, respiratória de um homem. Deu muito mais elevado do que a média que estava aparecendo naquele dia. Na verdade, deu para quase o dobro do que as outras pessoas estavam conseguindo. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, eu imaginei que ele tocasse alguma coisa. Aí eu falei assim, você toca algum instrumento de sopro? Aí ele falou assim, eu sou músico, né, eu ganho na minha vida tocando na noite. Então eu ensaio muito durante o dia para poder tocar na noite. Eu falei, olha só, funciona então. Mais do que quase o dobro das outras pessoas, a capacidade respiratória dele. O instrumento de sopro, então, é fundamental.
Uma outra coisa que também ajuda você a aprender a respirar direito é fazer aulas de canto. Cantar. Quem canta geralmente tem uma capacidade respiratória melhor, porque você vai ter que, obrigatoriamente, trabalhar com um músculo chamado diafragma. E esse diafragma ele é fundamental para nós. Quando o diafragma ele se contrai, ele libera espaço para que o seu pulmão possa aumentar a capacidade respiratória. E isso faz com que você inale mais oxigênio e, obviamente, o seu cérebro consiga trabalhar melhor. Então, isso é muito interessante para o funcionamento cerebral, cantar. Mas tem 2 profissionais que também podem lhe ajudar muito caso você tenha problemas respiratórios, né? Um fisioterapeuta especializado nessa área e um fonoaudiólogo. Pode ajudar muito. Mas valeria a pena que todas as pessoas fizessem uma consulta com um otorrino e com um especialista do sono. Por quê? Porque muitas pessoas sofrem de apneia durante o sono. Apneia, a letra A, quando a gente fala, né, na ciência, muitas vezes, ela traz o sentido do não. Então, apneia é não pineia. Pineia é de ar, então é sem ar. Você fica alguns momentos sem respirar, quem sofre de apneia. Tem várias durante a noite, ou tem algumas mais longas, independe. Mas a questão é que pessoas que sofrem de apneia tendem a ser mais irritadiças, ter dificuldade de controlar o seu emocional. E são pessoas que, por conta de um emocional conturbado, muitas vezes elas acabam comendo compulsivamente no dia seguinte. A gente vai entender mais isso nas próximas noites, né? Então, são pessoas que acabam ficando, já estão obesas, começam a sofrer de apneia e tendem a ficar cada vez mais obesas. Porque como elas não conseguem controlar muito o emocional pela falta do oxigênio e como o cérebro não está funcionando bem e aumenta o nível de cortisol, a coisa tende a piorar. Então, nós temos que entender isso. Então, é bom fazer um exame chamado polissonografia. A polissonografia vai analisar como está a sua qualidade de sono. Se você tem alcançado o sono profundo, o sono REM, e se você não sofre principalmente da apneia, para esse aspecto para nós. É claro que o sono, eu vou trabalhar também com vocês, vou citar algumas questões que é extremamente importante quando se fala sobre saúde mental, porque é durante o sono que a gente controla o hormônio do estresse, mas eu explico já já. Agora, outro exame, né, ou outro especialista que você deveria consultar é o otorrino. Tem muita gente que tem adenoide, desvio de septo, então tem dificuldade respiratória. E se você tem esses problemas, é preciso corrigir. Porque pessoas que têm esse tipo de problema, geralmente elas são muito mais irritadas. E eu quero contar um caso para vocês. Eu vou contar o caso de uma princesa chamada Manuela, que é minha filha. A Manuela, ela nasceu e se desenvolvendo perfeitamente, tranquilo, até uma certa idade. Aí nós começamos a perceber que a Manuela estava se tornando uma criança muito irritadiça, muito briguenta. E as pessoas vinham falar com ela, ela rosnava, né, brigava. Um dia a gente estava fazendo uma programação, uma pessoa veio, e tem algumas pessoas que são meio sem noção, se aproxima da criança, todos espalhafatosos, você tem que primeiro ganhar a confiança da criança. Quando você chega a uma certa proximidade de um adulto ou criança, você tem que pedir permissão para saber se você pode se aproximar mais ou não. Tem gente que invade o espaço sem pedir permissão, e criança não aceita isso. Mas como a Manuela estava muito irritada, uma pessoa fez isso um dia e ela sentou um tapa na mão, no rosto da pessoa. Minha esposa não sabia onde enfiar a cara, ficou com uma vergonha tremenda. Quando ela me contou, eu fiquei sem chão. Porque imagina, você vai fazer programação numa igreja, a pessoa vem cumprimentar, né, tua esposa, tua filha, e ela bate na pessoa. Eu fiquei, né, horrorizado com a cena, mas tudo bem, isso passou. Mas a Manuela estava ficando muito irritada e, na presença das pessoas, ela começou a se tornar muito antissocial. Então, as pessoas se aproximavam de mim, ela vinha, se escondia atrás de mim, agarrava na minha calça, assim, tipo dizendo, pai é meu, não chega perto, né? E eu percebi esse comportamento surgindo numa criança que era extremamente doce. E a gente começou a achar estranho. Começamos a achar estranho. A Manuela também estava na escola. E aí nós começamos a perceber uma queda de rendimento na escola. Uma dificuldade de aprender, principalmente, né, matemática e, naquele momento, a leitura. Eram as duas coisas que elas estavam ali com bastante dificuldade. Essas duas coisas fizeram com que a gente começasse a observar mais a Manuela, essa dificuldade de aprendizado, tanto na linguagem, quanto também na questão da matemática, na lógica. E nós, então, procuramos uma psicóloga, procuramos um neuropediatra, começamos a fazer algumas investigações. Mas notamos que a Manuela estava roncando.
Sempre foi magrinha. Uma das características de pessoas que acabam roncando muitas vezes é a questão do peso. E ela sempre foi magrinha, uma criança, roncando como um adulto. Eu falei, tem coisa errada. Aí nós começamos a ficar mais próximo durante o sono para tentar observar a qualidade do sono dela. E começamos a perceber que a Manuela tinha momentos de apneia. Tinha momentos de apneia. Ou seja, a qualidade do sono não estava boa e ainda tinha problemas com a respiração durante o sono. Aí procuramos um otorrino. E quando fomos procurar esse otorrino e ele fez alguns exames, ele descobriu que a Manuela tinha 90% de obstrução nas duas narinas. Adenoide. Além disso, ela roncava muito e as tonsilas palatinas, que geralmente a gente costuma chamar de amígdala é no cérebro. A amígdala não é aqui na garganta. Na garganta é tonsila palatina, mas a gente chama de amígdala. Então, quando você fala que a criança está com amidalite, na verdade, ela está com tonsilite, né? Mas aí nós começamos a perceber que essas amígdalas, ou a tonsila palatina, estava muito grande quando o médico fez o exame. E eu tive que tirar as minhas, porque as minhas eram muito grandes, e o médico disse que elas estavam quase juntando uma na outra, junto com prega vocal, tudo, e ia ser um problema. E aí, então, o médico sugeriu, olha, precisa fazer cirurgia. E ainda tinha uma pressão alterada no ouvido, o que fazia com que ela distorcesse os sons, porque onde era para ter somente ar, tinha líquido. E isso fazia com que os sons, né, chegassem no cérebro dela de maneira diferente. Por isso ela tinha dificuldade de leitura, de aprender a ler. Então veja quantos comprometimentos, né? Mas o que mais chamou a atenção foi a questão respiratória. E aí eu falei assim para o médico na época, eu falei, doutor, eu sei que o oxigênio é importante, mas o senhor acha que todo esse comportamento da Manuela tem a ver com a parte do oxigênio? Aí ele falou, olha, falta de oxigênio no cérebro aumenta o nível de cortisol. Eu falei, eu sei. Eu falei, mas a tal ponto dela expressar dessa maneira, né, de brigar com todo mundo, né, as crianças, né, reclamavam na direção que a minha filha batia, os meninos iam lá reclamar que ela batia neles, né, e começou a se tornar uma criança muito agressiva. E ele falou assim, mas também tem a questão do sono, que você falou que ela está com uma apneia durante o sono. Eu falei, sim. Eu falei, então, soma essas duas coisas, né, numa criança que não sabe gerenciar pensamento, diferentemente do adulto, que tem essa possibilidade, mas também fazemos muito pouco, ela expressa com agressividade. Eu falei, fazendo a cirurgia que o senhor sugeriu, o senhor acha que vai mudar? E mudou. A Manuela é um doce. Em algum momento, se Deus quiser, eu trago ela aqui para vocês conhecerem, para ela conhecer vocês também. Mas a Manuela é um doce. É uma criança hoje extremamente amorosa, gosta de estar próximo, de abraçar, de beijar, de receber carinho. Não é mais aquela criança, né, que bate em todo mundo, que briga com todo mundo, já é mais sociável. Ainda é um pouco na dela, mas é muito diferente. É muito diferente. É como se tivesse virado do avesso. Mudou. Simplesmente porque fez uma cirurgia para poder corrigir problemas de adenoide, problemas do ronco, e ela se tornou outra criança. A gente não avalia que tem outras coisas, além de tomar antidepressivo, que podem ajudar a melhorar nossos pensamentos, a gerenciar melhor as questões emocionais. O estilo de vida tem um papel muito importante. E a psicoterapia também, né? Fazer tratamento psicoterápico com um psicólogo é uma coisa muito boa. Claro que dependendo da linha que ele adote. Nem todas eu concordo, mas tem linhas boas. Então, a questão que nós precisamos entender é que o estilo de vida afeta o funcionamento do cérebro. Já vimos que a água afeta, ok? Já vimos também que, além da água, o oxigênio o afeta. Mas um outro aspecto extremamente importante é o sono. O teu cérebro, ele gasta 20% do oxigênio, então é um órgão muito ativo. Porém, quando chega à noite, se eu estiver dormindo, em determinados momentos, o cérebro desacelera muito o seu funcionamento. O sono ele é dividido em primeiro e segundo tempo, e eu tenho estágios dentro do primeiro e segundo tempo, que é o cochilo, o sono alfa, o profundo 3 e o profundo 4 e o sono REM. Durante o sono REM, é como se o seu cérebro estivesse trabalhando como se você estivesse acordado. Então, nesse momento, ele não está descansando, ele não está repousando, ele está ativo. E o sono REM ele é mais prevalente a partir das 2 horas da manhã. Porque das 2 às 5 é o horário que o nosso cérebro trabalha intensamente para poder fazer os processos de memorização. Quando você pega as informações que estão gravadas no sistema límbico, que armazena durante o dia, e transfere para o córtex pré-frontal, que é essa região aqui. Então, durante a noite, das 2 às 5 eu faço isso.
Mas das 21h30, segundo o ciclo circadiano e os estudos, né, dos pesquisadores de cronobiologia, das 21h30 até as 2 da manhã, é o horário que o seu cérebro tem condições de fazer manutenção. Sono profundo. E nesse momento, das 21h30 às 2 da manhã, é justamente quando o cérebro consegue reduzir o nível de cortisol circulando no sangue, que é o hormônio do estresse. Então, é impossível você conseguir ter bons resultados no âmbito emocional e tratamentos de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico e outras mais, se você não dormir. É impossível. Ah, mas eu estou fazendo uso de medicação, estou tomando um antidepressivo. Sim, eu entendo que as pessoas estão tomando antidepressivos e que isso até pode melhorar, mas isso é tapar sol com peneira, ela não está resolvendo problemas. Quando a gente pensa numa doença, a doença ela é causada por somatória de fatores. Uma pessoa, geralmente, ela não está depressiva por uma causa única, ela não está ansiosa por uma causa única. Nós precisamos encontrar quais são os gatilhos. Só que esses gatilhos de estilo de vida, geralmente, não são trabalhados. Eles são deixados de lado. E o sono tem papel primordial no controle do cortisol. No entanto, que o cortisol, quando está no nível normal, ele mantém a temperatura corporal. Ele serve como um analgésico, ou seja, ele diminui a dor. Ele ajuda você a tomar uma decisão de fuga ou luta. Então, o cortisol é extremamente importante para nós. Não vivemos sem ele. O problema é quando ele está elevado. Aí se torna um grande problema para nós. Então, veja, um aspecto importante. Se ele tem esses papéis, durante o sono ele está baixando. Quando você pega, por exemplo, uma criança que está doente, se ela está com dor, qual é o pior horário da dor? 2 da manhã. Se ela está vomitando, qual é o horário de maior vômito? 2 da manhã. Se ela está com diarreia, qual é o pior horário? 2 da manhã. E por que isso acontece? Porque aí o cortisol ele vai baixar às 2 da manhã, se você dormiu o mais cedo possível, próximo das 21h30, e isso vai fazer com que ele baixe, e aí você tem todas as condições clínicas, que ele também tinha um papel importante no controle, piorando nesse momento pela queda do cortisol. Agora, tem gente que o cortisol está alto, dorme tarde, não vai conseguir passar por uma queda sensível do cortisol nesse horário. E já acorda com ele elevado no dia seguinte. Ou seja, o sono é básico para o tratamento de qualquer problema emocional. Qualquer problema emocional precisa associar com uma boa noite de sono. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas eu sofro de insônia, eu tenho dificuldade para dormir. O que você acha da medicação para dormir? Eu diria o seguinte, eu não sou contra o remédio, mas eu acho que tem várias outras alternativas que a gente deveria buscar primeiro, tentar implementar primeiro, e que isso poderia ajudar. Quero citar algumas. Já que nós queremos aprender a controlar o nosso emocional, eu quero citar algumas coisas que eu acho extremamente fundamental dentro de um protocolo para que a gente consiga dormir melhor. Primeira coisa, faça atividade física. Você precisa cansar o seu corpo durante o dia, para que realmente à noite você consiga ter uma boa noite de sono, alcançando mais rápido os estágios profundos do sono, para que dessa forma você controle melhor o teu emocional. Quem não dorme, não resolve o problema. Então, atividade física é fundamental, porque faz o corpo cansar e gera uma necessidade do sono, ok? Outro aspecto extremamente importante, quando se fala a respeito de melhorar a qualidade do sono, é o horário e o que você come na última refeição do dia. Isso é extremamente importante. O horário e o que você come na última refeição do dia. Por que isso é importante? Se você faz uma refeição tarde, qual se torna a prioridade do teu corpo? Regenerar, que é das 21h30 às 2, memorizar ou fazer a digestão? Óbvio que fazer a digestão, porque eu só tenho um estômago, não dá para fazer igual uma vaca que tem 4 estômagos, né? Onde ela tem o retículo, rumen, omásia, abomaso, e falar assim, olha, eu comi tarde, mas você joga aí para o retículo, quando tiver pronto, você passa aí para o rumen e vamos trocando aqui durante a noite, e aí a gente vai conseguindo administrar bem essa comida que foi ingerida à tarde e à noite. Só tem um. Nós somos considerados seres monogástricos, somente com um estômago. Então, quanto mais tarde eu como, e a prioridade é fazer a digestão, isso vai atrapalhar a qualidade do sono. Isso vai interferir na qualidade do sono. Mas o que eu como também na última refeição pode ser um grande problema para mim. O nutriente que mais demora no processo da digestão é a gordura. Se você olha, por exemplo,
a proteína, ela também demora, mas não tanto quanto a gordura. A gordura, quando ela cai dentro do seu estômago, ela não pode ir direto para o intestino. Você tem uma válvula na saída do estômago que chama-se piloro ou piloro. É uma válvula extremamente forte que segura o alimento ali dentro do estômago e depois ela vai abrindo aos pouquinhos e vai permitindo que vá gotejando aquele alimento que você ingeriu, que na verdade agora já não é mais um alimento, mas é o quimo. E isso vai gotejando para o seu intestino lentamente. Para quê? Para que você tenha tempo da sua vesícula biliar se contrair e liberar a bile ali no seu intestino. Porque gordura e água, elas não se misturam. E todo mundo sabe que quando já fez uma comida lá, uma macarronada gorda e foi lavar o prato, se não colocasse detergente, não ia sair aquele óleo. E por que isso acontece? Porque a gordura ela é chamada de molécula anfipática. Anfipática lembra de antipático. Então, antipático não gosta de se relacionar. Anfipática é que não se relaciona com a água, não gosta da água. Só que como o intestino ele é um meio aquoso, cheio de água, eu preciso iniciar o processo da digestão fazendo com que a gordura se torne amiga da água. E quem faz isso é a bile. E é um processo demorado. Por isso, quanto mais gordura eu como, maior é o tempo de permanência do alimento no estômago. E, obviamente, isso vai interferir na minha qualidade de sono. Então, à noite, o interessante é que você nem ingira uma fonte de gordura, se possível. À noite, a minha sugestão é que você coma no máximo 2 tipos de carboidrato, no máximo 1 tipo de proteína e, se possível, sem gordura. Se possível, sem gordura. À noite não é hora de comer gordura. O corpo está desacelerando para você dormir. O metabolismo já vai ficar mais lento. Se você comer um alimento que tem uma digestão lenta, o que vai acontecer? Piorar. Vai piorar. Então, para você ter uma boa noite de sono e melhorar realmente o controle do cortisol, é importante observar esses 2 aspectos com relação à alimentação. Ok? Horário e o que comer. Nesse horário, é bom comer alimentos sem gordura. Mais carboidrato e uma fonte de proteína e só. Outra coisa importante é o seguinte. Quando você fica na frente de dispositivos eletrônicos, esses dispositivos eletrônicos eles começam a destruir um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. O hormônio do sono ele começa a se acumular na nossa corrente sanguínea depois do pôr do sol. A ausência de luz faz com que ele se acumule. É só você lembrar de um ditado, que é aquele assim, meus avós dormiam com as galinhas e acordavam com o galo cantando. Ou seja, dava o pôr do sol, as galinhas logo iam para o puleiro. Por quê? Porque a ausência de luz fazia com que a melatonina começasse a se acumular. Nossos avós também, na grande maioria deles, não tiveram, pela idade que temos, televisão. Eles tinham um negócio chamado rádio. E eles ouviam muito rádio, mas não assistiam televisão. E aí, claro, o rádio não interfere na qualidade do seu sono ou na chegada do sono, por quê? Não tem a luminosidade. Eles também não tinham um negócio chamado de luz fluorescente, ou ainda a nova agora, para poder diminuir o gasto, LED, isso mesmo. Essas luzes, tanto LED quanto fluorescente, destroem a melatonina, diferente daquela luz antiga que a gente tinha, amarelinha de tungstênio. Aquela não tinha problema com relação ao acúmulo da melatonina, mas essas luzes novas destroem. Aí a pessoa fica lá, na frente de um dispositivo eletrônico, com luz acesa e tal, não sei o quê, e depois toma melatonina para dormir. Não precisa, na grande parte das pessoas que fazem uso da melatonina, poderiam ter o acúmulo do hormônio caso elas saíssem da frente dos dispositivos eletrônicos. Ou seja, para eu aprender a controlar melhor meus pensamentos, para eu melhorar minha questão emocional, eu preciso dormir, mas eu preciso me desligar desses dispositivos. Isso é importante. Agora, entenda o seguinte também. Eu falei que isso destrói a melatonina. Ok, a melatonina começa a se acumular, então, a partir do momento que o sol se esconde. Só que tem uma coisa interessante que você pode utilizar que vai melhorar muito a produção da melatonina pelo teu organismo. O teu organismo ele usa como matéria-prima para produzir melatonina a mesma coisa que nós vamos falar durante a semana, que é utilizada para produzir o hormônio da felicidade, que é o triptofano. O triptofano é um aminoácido encontrado nos alimentos. Então, existe uma lista de alimentos que são ricos em triptofano. Se alguém tiver papel e caneta e quiser anotar, esse é o momento de você anotar, porque isso é legal. Ou esse é o momento de anotar, ou esse é o momento de gravar, que depois a gente posta. Então, assim, para você produzir grande quantidade de melatonina, você precisa do triptofano. Eu encontro o triptofano na aveia
e no arroz integral. Como eu disse para vocês que seria interessante comer entre 1 a 2 fontes de carboidrato e não mais à noite, uma delas pode ser aveia, ou pode ser até um arroz integral também, caso você queira. Mas a aveia é interessante porque eu tenho uma fruta que é rica em triptofano, que é a banana. Então, se eu comer banana amassada com aveia à noite, que refeição legal. A aveia é uma boa fonte de proteína, não é o meu, né? Aveia é uma boa fonte de proteína e é uma excelente fonte de carboidrato, rico em fibra. Isso é bacana. Tem o triptofano, a banana tem o triptofano. Olha só, uma jantinha leve, tranquila, vai te dar uma saciedade prolongada porque é rico em fibra. Eu ainda tenho o mel. O mel também é rico em triptofano. Então, se eu amasso minha banana com mel, também eu tenho uma ótima janta com um bom nível de triptofano para estimular o teu corpo a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Lembrando que isso tudo tem que ser comido cedo também. Aí eu tenho algumas leguminosas. Eu tenho feijão, eu tenho grão de bico, excelente fonte de triptofano. Eu tenho a lentilha, ótima fonte de triptofano também. E o que mais tem entre as leguminosas é a soja. E aí você tem a soja e os seus derivados também. Então, por exemplo, se você pega o tofu, ou tofu, né, dependendo da maneira como você queira chamar, e você bate ele com uma azeitona, coloca ali um pouquinho de sal, se for necessário, se for uma azeitona que não está muito chegada no sal, você faz um patê. E aí você pega o seu pãozinho, passa essa pastinha que você fez a partir do tofu, rico em triptofano, e é uma jantinha leve, sem exagero, né, da quantidade de gordura, e a proteína também é bem concentrada. Olha só que legal. E aí você vai estimular o seu corpo a produzir mais melatonina, para você dormir, para conseguir gerenciar seus pensamentos, para controlar melhor o teu emocional. Outros alimentos que ainda são fontes são as castanhas. Então, a castanha de caju, a amêndoa, a avelã e o amendoim são ótimas fontes de triptofano, porém são ricos em gordura. Então, não seriam indicados para a noite. Esses já são indicados para amanhã, coisa que nós vamos comentar durante a semana. Esses alimentos não são bons para a noite. Já os outros são. E ainda tem mais um, que é o espinafre. E aí, lembra que eu falei do arroz integral, que era uma boa fonte? Então, se você fizer um espinafre refogadinho ali, para você poder comer com um arroz integral, uma jantinha leve também, tranquilo, sem comer grande quantidade de gordura, a digestão vai ser rápido e você vai conseguir dormir bem, porque vai produzir muita melatonina, que é o hormônio do sono. Então, já sabemos até como montar uma janta pensando em administrar melhor nossa questão emocional, ok? Outro aspecto importante para dormir melhor é o seguinte. Vamos só relembrar. Nós falamos dos dispositivos eletrônicos, falamos do horário da janta, falamos do que comer, né, para não ter grande quantidade de gordura, e o que comer pensando na questão do triptofano para o corpo produzir melatonina. Tem outra coisa que também é muito interessante, que é respirar. Quando nós oxigenamos o nosso cérebro, isso gera relaxamento. A gente consegue diminuir o nível de estresse, boceja. Vocês querem fazer um exemplo? Vamos respirar? Vamos ficar em pé. Vamos respirar. Ano passado eu ensinei, talvez tenha pessoas novas esse ano de novo, vamos respirar. Jefferson, pode ficar sentado, fica tranquilo aí. Né? Você está de boa aí. Quando eu falo de uma respiração, para poder relaxar, é uma respiração que nós vamos fazer pelo nariz, a inspiração, e vamos soltar o ar ou pelo nariz ou pela boca. Só que tem que ser uma respiração pensada, onde você inspira jogando o ar para baixo, onde você tem o diafragma e ele vai fazer, então, a sua expansão e vai permitir que você tenha um volume maior de oxigênio entrando. Preste atenção, a respiração vai ser assim, ó. Vou soltar o ar e quando inspirar, a barriga tem que esticar. Ó. Ok? Vamos fazer 5? Todo mundo junto, então. Solta o ar. 1, 2, 3, inspira. Solta o ar. Lembrando que é para jogar para baixo, não pode subir o ombro. Tenta evitar isso. Vai lá, 1, 2, 3, inspira. Solta o ar. 1, 2, 3, inspira. Solta o ar. Foram 3, mais 2. 1, 2, 3, inspira. Cuidado com o ombro. Solta o ar.
Mais uma. 1, 2, 3, inspira. Solta o ar. Podem sentar. Agora, vamos começar a observar aqui. Agora eu vou ver quem vai ser o primeiro a bocejar. Porque agora vai começar uma abrição de boca louca. Ainda bem que eu já estou no final agora, porque senão iam dormir no banco. Ó, o Jefferson já bocejou 3. Bocejou! Peguei uma. Ali, ó. Tá bocejou ali no fundo. Por que a gente boceja depois de fazer esse tipo de respiração? Justamente porque oxigenou o cérebro. Diminuiu nossa carga de estresse. Já melhorou o emocional. Mas, além disso, ó, mais um bocejo. Mais um bocejo. Estou pegando todo mundo aqui, hein? Diminui essa carga de estresse, oxigena o cérebro, relaxa. O Jefferson também. Relaxa. Você percebe que é interessante? Parece uma coisa tão ridícula, não é? Pensa numa frase. Deus usa as coisas simples. Deus usa as coisas simples. Deus não precisa fazer nada miraculoso para fazer com que você melhore. Ele só precisa que você acredite que coisas simples podem fazer a diferença. Peguei mais um ali, ó. Percebe? É simples, mas faz a diferença. Não dorme não, Jefferson. Agora, qual que é a minha sugestão para daqui 20 minutos, 30, quando vocês chegarem na casa de vocês? Quando deitarem, tente fazer 30 dessa. Não é para bater meta. É porque provavelmente vocês vão dormir antes. Nossa, estão quase me engolindo aqui. Os dois Jefferson estão competindo. Façam isso. É simples, mas dá resultado. E aí você vai dormir melhor. E é óbvio, se você dormir melhor, você vai controlar esse cortisol, você vai acordar com um grau de disposição diferente, você vai se controlar diante da comida no dia seguinte, mas principalmente você vai aprender a gerenciar melhor os seus pensamentos. Vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Última dica com relação ao sono, para eu encerrar agora. É isso aqui, ó. Escuta essa. Muita gente até consegue dormir, mas acorda 2 da manhã, entre 2 e 3. Isso é normal. É normal. Porque quando você termina o primeiro tempo de sono, vai começar o segundo. Só que o que acontece? Ela acorda, mas ela não volta a dormir. Ela tem dificuldade de pegar no sono nesse momento. Uma coisa que vai te ajudar a pegar no sono nesse momento é não ficar na cama. Vai para outro ambiente, não para a cama. Porque se você ficar na cama, o que você vai fazer? Você vai começar a pensar nas coisas que aconteceram durante o dia, nas coisas que você tem para fazer amanhã. É assim ou não é? Sim ou não? Sim. Aí a nossa mente começa a agitar. Ela começa a ficar agitada, e aí o que vai acontecer? Não vou dormir. E é óbvio, no outro dia eu vou acordar mal emocionalmente. Então, se você tiver dificuldade para voltar a dormir, levante. Vá para o sofá, vá para a sala, para a cozinha, coloque uma luz amarela, pegue um bom livro. Não um livro técnico que te exija, né, muito nível de concentração para você ficar tentando entender o que está escrito ali. Você tem que fazer simplesmente uma leitura de algo que é agradável. Começa a ler. Começou a sentir sono, volta para onde? Para a cama. E aí sim, você vai voltar a dormir. Só para relembrar. O cérebro pesa quanto? De 2 a 3% do peso corporal. Porém, ele gasta quantos por cento do oxigênio que você respira? 20%. Então, se eu quero aprender a gerenciar melhor meus pensamentos, eu tenho que aprender a respirar. Quantos por cento do peso do cérebro era água? 83%. 83% do cérebro é água. Outra coisa que vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor para você gerenciar seus pensamentos é beber água. E aí eu passei 5 dicas aí para vocês. É só relembrar. E o terceiro aspecto que a gente analisou hoje é o sono. E como ele tem um papel extremamente importante para o funcionamento cerebral, porque é durante a noite que o cérebro tem condições de fazer manutenção, descansar. O sono é básico para gerenciar os seus pensamentos. Estilo de vida tem tudo a ver com o controle emocional. Mas se você analisar, as pessoas respiram mal, bebem pouca água e dormem pouco.
Isso talvez sejam gatilhos que se somam a outros fatores para que nós tenhamos os problemas como estresse, ansiedade, depressão e outras coisas mais. Amanhã à noite, nós continuamos. E aí, amanhã à noite, nós vamos ver outras questões importantes correlacionadas ao funcionamento do cérebro. Mas amanhã a gente já começa a entrar, né, em assuntos que eu acho muito interessante, porque é pouco falado, que é o cortisol, dopamina e serotonina. Amanhã nós vamos entender qual é o papel de cada um desses hormônios no processo de formação de pensamento, ok? Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que amanhã nós possamos estar de volta, mesmo sendo dia de trabalho, né? Para que no final do dia todos juntos estejamos aqui aprendendo como gerenciar melhor nossos pensamentos. Amanhã, para aqueles que saírem direto do trabalho, lembrem-se que vai ser entregue, né, para você o seu papelzinho para você concorrer a mais um brinde. E ele vai ser das 7h30 às 8h entregue. E das 7h30 às 8h, além de você receber um papelzinho, você vai receber também uma comidinha gostosa que será preparada para você. Para que você saia do trabalho e não tenha preocupação de ir para a sua casa, comer e voltar. Porque se você for para casa para sua casa comer, você vai comer e ficar. Não virá. Então venha direto. E aí nós nos encontramos aqui. Podemos encerrar com uma oração? Fique em pé, por gentileza. Senhor que nos altos céus habita, hoje começamos a entender um pouquinho de como funciona o nosso cérebro e como que o estilo de vida tem um papel primordial para regular o funcionamento do cérebro da maneira correta. Entendemos que ele é um órgão extremamente hidratado e que precisamos beber mais água. Entendemos também que ele é um órgão extremamente ativo, que gasta muito oxigênio. E isso nos leva, então, a entender a necessidade de trabalhar melhor nossa respiração. Mas compreendemos também que o sono é fundamental e básico para o controle emocional. E por isso nos despedimos nesse momento pedindo que o Senhor abençoe a nossa noite de sono. Que realmente tenhamos uma boa noite de sono, possamos acordar animados amanhã, mas já controlando melhor o emocional, conseguindo fazer melhores escolhas, para que essas escolhas estejam de acordo com a Tua vontade, o Seu nome seja glorificado através dela. Mas também acordando com uma forma muito mais simples de se relacionar com o próximo, porque não estaremos com a mente agitada, mas sim com o controle da situação. Sabemos que muitas vezes acordamos irritados, impacientes, e que isso tem atrapalhado em outras áreas da nossa vida, não simplesmente na questão emocional, mas principalmente no desempenho no trabalho, nos relacionamentos, né? E esse relacionamento inclui também o relacionamento com o Senhor. Então, que amanhã nós possamos acordar com a nossa mente preparada para ouvir a Tua voz e para se relacionar bem conosco e com as outras pessoas também. São os pedidos que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.